Bom dia, pessoal. Estamos sim, professora. Está aparecendo aqui. Ótimo. Tá. Então, eu vou começar falando um pouco da disciplina, tá? Que hoje é o primeiro contato que vocês têm com a disciplina, né? Primeiro, me apresentar, meu nome é Vivian, eu sou professora responsável pela disciplina de endocrinologia, mas divido todas as responsabilidades com a professora Cíntia, que já está comigo há 8 anos aí na faculdade, e agora nós temos um novo professor, que é o professor Nardo Ouriques, tá? Nós trabalhamos assim de uma forma bastante harmônica, e tanto a professora Cíntia quanto o professor Nardo e eu, claro, né? Nós somos titulados, quer dizer, endocrinologistas titulados, e o professor Nardo e eu temos mestrado, e a professora Cíntia tem doutorado. O que significa isso? Significa que a gente gosta muito de carreira acadêmica, tá? E eu acho que vocês vão sentir isso, eu espero que vocês sintam isso durante o curso, tá? Bom, então, antes de mais nada, dar boas-vindas a vocês e dizer que o semestre será tanto melhor quanto mais vocês participarem também, tá? Então, sintam-se à vontade de entrar em contato conosco, seja através de e-mail, de WhatsApp. A única coisa que nós pedimos, quer dizer, todos podem entrar em contato conosco. Agora, quando for alguma reivindicação que vocês queiram, que, por favor, faça isso através da representante de turma, que, como eu sei, é a Ana Luísa Guimarães Fraga, correto? Bom, então, quais são as principais informações que eu gostaria de passar para vocês a respeito da disciplina? Primeiro é que nós somos pontuais, tá? Isso daí, tanto a aula teórica quanto a aula prática. Então, vocês hoje começam o ambulatório, começa às 2 da tarde. Não é 2h05, não é 2h01, é 2, tá? Quem quiser chegar antes, esteja à vontade. Às 2 horas começa o nosso ambulatório, para o que vai ser o grupo, acho que A1, A2, e A3, A4... Não, B1, B2, perdão, e B3 e B4, né? Tá? O pessoal que vai fazer ambulatório hoje precisa estar de branco, e tudo que vocês tiverem, assim, claro, aparelho de pressão, esteto, se tiver oftalmoscópio, martelinho de reflexo, é bom levar uma fita métrica, isso daí é algo bastante útil na disciplina de endocrinologia, né? E mais qualquer coisa que vocês queiram levar, então vocês vão para o ambulatório, mas é obrigatório estar de branco, tá? Então, aqui está nosso e-mail, isso daqui que eu já falei, que é a questão de reivindicação ser através do representante, né? E esse ponto daqui que é bastante relevante, tá? As aulas teóricas, elas são... elas apontam os pontos mais relevantes, é a oportunidade que vocês têm de esclarecer qualquer dúvida, né, do contato conosco, mas é absolutamente necessário que vocês busquem a referência bibliográfica, que sempre tem no final da aula, porque a prova não é apenas dos slides da aula, e sim a prova é do conteúdo teórico da bibliografia que é dada no último slide, tá bom? Então, é recomendável vocês estudarem pelo livro, né? É claro que os dois, né? O livro e a aula
e aula teórica, né? E, obviamente, vocês vão ter muita oportunidade também, porque agora nosso ambulatório está voltando, e a gente, já semana passada, eu já soube que foi muito bom, que teve uns casos bem interessantes, vocês provavelmente também já trocaram informação entre si. Então, é isso, tá? E esse semestre, então, a nota será toda da prova teórica, nós não vamos ter, que nem foi no semestre passado, aqueles casos clínicos simulados, né? Porque dessa vez vocês vão poder ter pacientes de verdade. A matéria da prova, então, a P1 é toda a parte de endocrinologia, né? E a P2 é toda a parte de metabologia. A gente divide o semestre em endocrinologia e metabologia, né? Tá? A prova final, e se alguém for para a segunda época, então é a matéria toda, né? E, por último, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês é o seguinte: gente, o que nós damos hoje para vocês, muitas coisas estarão desatualizadas daqui a 2 anos, quando vocês estiverem se formando, né? Então, o nosso objetivo é realmente ensinar vocês a buscar a resposta, né? Então, aprender como se atualizar e como abordar o paciente, como procurar o melhor tratamento, a melhor investigação, para que possa fazer um diagnóstico correto e depois, então, o melhor tratamento, né? Porque vocês não vão, quando vocês se formarem daqui a 2 anos, pegar as aulas da professora Vivian, ou do professor Nardo, ou da professora Cíntia, para tratar, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente procura criar possibilidade de vocês, por conta própria, continuarem o aprendizado e buscarem as novas fontes confiáveis, né, que não é de WhatsApp, que não é, né, aonde buscar conhecimento, né? E aí a gente sempre recomenda aonde buscar conhecimento no PubMed, no Cielo, e não está aqui nesse slide, mas o que a gente sempre recomenda também é procurar as diretrizes das sociedades de especialidade. Então, diretriz da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, que é nesse caso, e outras, se vocês estão em dúvida em cardiologia, vocês vão procurar a Sociedade de Cardiologia, e assim sucessivamente, tá? Então, é importante sempre ver a fonte para ver se é uma fonte confiável, né? Hoje em dia, a gente está vendo assim, muito problema por exatamente as pessoas irem buscar fontes não confiáveis, né? Então, eu espero que nós tenhamos todos um excelente semestre, tá? E eu queria saber se, em relação a isso, se tem alguma dúvida, se alguém quer fazer algum comentário. Não? Silêncio? Acho que está tudo certo, professor. Então, Deu para entender direitinho qual que é a proposta. tá ótimo, muito bom. Então, ótimo. Então, vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos começar falando a respeito da tireoide, né? Então, para que a gente entenda como avaliar um paciente que tenha suspeita de problema tiroidiano, a gente tem que entender um pouco a fisiologia da tireoide, né? E aí, a partir do momento que você entende a fisiologia, você vai entender como investigar e como avaliar qualquer doença ou um nódulo tiroidiano, né? Bom, então, aqui a tireoide, que vocês já conhecem, ela é... Professor, Pois não? Professora, não está aparecendo mais não a tela. Eu acho que a senhora deve ter feito alguma coisa que não está aparecendo mais para a gente.
Ah, não? Não, a sua câmera também fechou. Ih, então tá, deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui. Obrigada por avisar. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver. E agora? A sua tela apareceu, a apresentação de slide apareceu, mas a senhora ainda não. Ah, não, Não sei se a câmera também, porque tem professor que abre. Não, agora eu fechei. Se vocês quiserem, Não, eu posso abrir. Não, fica a seu critério, tá certinho aqui agora. Agora apareceu para a gente. Ok, beleza, obrigada por avisar, tá? Bom, então vamos lá. Então, começando a respeito da tireoide, né? Nós vamos começar com a tireoide. Então, vocês sabem, a tireoide fica aqui na região anterior do pescoço, abaixo da cartilagem cricóide, e ela é constituída, de unidades funcionais, que são aqui representadas dessa forma, mas não é assim, a superfície é inteiramente lisa, né? Mas, microscopicamente, talvez vocês se lembrem da fisiologia, ou da histologia, né, que tem esse aspecto, cada folículo tiroidiano, que é a unidade funcional da tireoide. Né? Então, na verdade, o que essas ilhas daqui, que estão aqui de uma forma esquemática, essas ilhas, que são os folículos tiroidianos, então elas são cercadas pelas células foliculares, que são as responsáveis pela captação, organificação, oxidação do iodo, que vão, então, levar para o coloide, que nós vamos ver daqui a pouco, e aqui no coloide, aqui ou aqui, né, é onde fica armazenado o hormônio, os precursores e os hormônios tiroidianos, mas a função ativa, né, de captação depois, quer dizer, através da pinocitose, né, e depois a liberação na circulação, se dá nessas células daqui, que são as células foliculares. Então, olhando elas mais de perto, aqui então está uma célula folicular, aqui aumentada, sei lá, quantas milhares de vezes, né? Então, observem aqui, pessoal, ela capta o iodo, né? Ela leva o iodo para aquela região que eu mostrei para vocês, que é o coloide, que está aqui, né? Opa, eu não sei por que está passando. Aqui dentro, então, ela se liga à tireoglobulina, né? E aí se formam a monoiodotirosina, a diiodotirosina, a triodo e a tetraiodotirosina, tá? E aí, mas elas ficam acopladas a essa tireoglobulina. Quando há necessidade, então, essa tireoglobulina ela é captada através de pinocitose, olha só, o colóide vai lá, né? E então secretado. Tudo isso, a captação do iodo e depois a secreção do iodo se dá, secreção do iodo não, perdão, secreção do hormônio tiroidiano se dá através do estímulo do hormônio tireoestimulante, tá? Thyroid-stimulating hormone, do inglês, né? Que então é responsável por essa, digamos assim, essa fábrica, né, funcionar mais ou menos de acordo com a necessidade. E aí, como é que ocorre esse estímulo ou inibição da captação de iodo e da liberação de hormônio tiroidiano? Né? Através do mecanismo de feedback,
entre os hormônios tiroidianos que estão livres na circulação, livres na circulação, e a hipófise. Então, o que é o mecanismo de feedback, ou feedback negativo? É que quando você tem, por qualquer motivo, uma diminuição dos hormônios tiroidianos, vamos imaginar uma situação em que você tenha uma doença da glândula tiroidiana e a glândula tiroidiana começa a produzir menos hormônio tiroidiano, tá? O que vai acontecer? A hipófise vai sentir, né? É como se tivesse lá um termômetrozinho, de que realmente está faltando hormônio tiroidiano, e aí, então, ela vai estimular, e aí, quando você dosar o TSH, o hormônio estimulador da tireoide, ele estará aumentado, né? Então, esse é o famoso mecanismo de feedback negativo que regula praticamente todos os hormônios do eixo hipotálamo, hipófise e as várias glândulas, né? Gônada, tireoide, suprarrenal, etc., etc. Tá? Mas existem algumas particularidades que eu acho que são muito importantes e que vocês têm que ter em mente. Em primeiro lugar, é o seguinte: o T3 e o T4, em sua grande maioria, 90 e não sei quantos por cento, 98%, eu acho, eles se encontram na circulação, circulando ligados a proteínas carreadoras, essas proteínas carreadoras que são produzidas no fígado, tá? Por isso que o fígado está aqui. Então, o fígado produz essas proteínas carreadoras, e aí, digamos assim, o hormônio tiroidiano ele vai circular, em sua grande maioria, ligado, né? Mas enquanto ele está ligado à proteína carreadora, ele não está exercendo o seu efeito. O efeito, ele é dado quando é secretado o hormônio livre, tá? Quando ele se desliga da proteína carreadora, aí sim ele tem a sua ação, ele exerce a sua ação, né? Se liga aos receptores e então ele exerce sua ação, tá? Mas talvez vocês tenham notado que eu falei até agora dessa parte daqui, né? Falei da hipófise, secretando TSH, ou inibindo ou diminuindo a secreção do hormônio tiroidiano, o fígado, enfim. Mas vocês veem que tem aqui um hipotálamo, né? E eu não falei no hipotálamo. Por quê? O hipotálamo, ele também, obviamente, tem uma ação muito importante no estímulo ou inibição da glândula hipofisária. Mas o seu principal, digamos assim, mecanismo não é através do feedback, e sim outras circunstâncias que atuam via hipotalâmica. Então, vou dar um exemplo. Como o frio, né? O frio, no frio, há uma necessidade de aumento da formação de calor. Então, no frio, por exemplo, o hipotálamo, independente desse mecanismo de feedback, ele vai estimular a glândula hipofisária. É claro, gente, que o paciente não fica com hipertiroidismo, né? Mas é essa regulação fina de aumentar um pouco mais o metabolismo, mantendo-se eutiroidiano, né? Que é responsabilidade do hipotálamo. Até aqui está claro?
tá? Porque isso daí vai ser importante para vocês entenderem a interpretação dos exames laboratoriais. Acho que tudo bem, professor. Ótimo. Então, deixa eu seguir. Existe uma situação um pouco distinta que vai alterar a interpretação dos exames, que é, por exemplo, que é a gestação, né? Por quê? O que ocorre na gestação? Em primeiro lugar, na gestação, você tem um grande aumento do estrogênio. Ai, meu Deus do céu. Você tem um grande aumento do estrogênio, com isso, você tem um aumento das proteínas carreadoras, tá certo? Aquelas lá, as carreadoras, e o hormônio tiroidiano livre, ele diminui, porque fica tudo lá grudadinho naquelas globulinas, tá certo? Mas, paralelamente, ao mesmo tempo, enquanto isso daqui está acontecendo, quer dizer, tem mais hormônio tiroidiano lá grudado nas globulinas, né? O HCG, que é um hormônio da grávida, ele tem uma estrutura muito semelhante ao TSH, né? E aí, esse HCG é que estimula, então, a liberação de mais T3 e T4. Então, o que vai acontecer? Como o HCG vai estar, digamos assim, tomando o lugar, né, do TSH, aqui vocês veem nesse gráfico aqui. Então, o HCG aumenta, né? E aí, então, o TSH ele diminui. O TSH diminui, porque senão a grávida teria um hipertiroidismo, correto? Tá? Então, aqui já vai a primeira lição em relação à interpretação dos exames tiroidianos na grávida. Como é que vai estar o TSH na grávida, aqui em torno da 6ª, 8ª semana, 10ª, por aí? O TSH, você espera que normalmente esteja baixo. Então, só para vocês terem uma ideia, né? O valor de referência de TSH vai até 4,5, né? Se você encontra um TSH de 4 ou 4,5 nessa fase da gestação, ele está relativamente alto, tá? Ok? Não era isso que seria de se esperar. Então, a interpretação é um pouco diferente nessa fase inicial da gestação, e a gente vai ver isso mais adiante na interpretação dos exames laboratoriais. Mas eu queria que vocês entendessem o porquê, viu? Tá? Bom, então, como eu estava falando para vocês, o hormônio tiroidiano ele circula ligado lá com a TBG, que é a Thyroid Binding Globulin. E existem situações em que a TBG está aumentada, como eu mostrei para vocês na gestação. Uma outra situação que é muito comum é quando a mulher em uso de anticoncepcional. Então, quando nessa situação aqui, tá? Por exemplo, vamos pegar uma mulher que tá usando estrogênio, está usando pílula anticoncepcional, que é uma situação muito corriqueira. Se você dosa o T4 total, como é que o T4 vai estar? Como é que vocês vão encontrar esse T4? Vamos lá. Aumentado? Aumentado. Perfeito, aumentado porque... Mas isso não... Perfeito, tá? Aumentado, mas isso não significa que essa mulher está em hipertiroidismo, porque o hormônio tiroidiano
está ligado. Então, para você realmente avaliar a função, quer dizer, você tem que ter o T4 livre, ou o T3 livre, e não o T4 total, né? Então, não é correto você pedir TSH e T4, porque você não vai estar interpretando adequadamente. Você deve pedir, quando for necessário, o TSH e o T4 livre. Uma coisa semelhante, em termos de interpretação, ocorre quando você tem redução da TBG, como, por exemplo, no caso de cirrose hepática, em que você tem diminuição da produção de proteínas, está certo? O fígado aqui está chumbado, né? Então, tem diminuição da formação de proteínas, e aí, então, você não tem suficiente proteína para carrear, e aí você tem uma diminuição do T4 total, mas isso não significa que o T4 livre esteja alterado, né? Essa situação daqui é uma situação extremamente rara, que é por uma desalbuminemia familiar, desculpa, eu tenho um C aqui errado, mas aqui tem uma situação que é importante na prática médica, que existem alguns medicamentos, como, por exemplo, a heparina, ou salicilato em doses altas, que podem reduzir a afinidade, então também levando a mais hormônio tiroidiano livre, tá? Então, os medicamentos que podem influenciar tanto nas... Opa, a Karina levantou a mão, pode falar, Karina. Professora, eu fiquei em dúvida, por que o T4 livre vai estar aumentado e o T3 não? Não, não, eu não falei que o T3 não, Karina, tá? Ah, tá bom. Tá? Tá. Todos dois, tá? Tá bom, Agora, tá. Karina, deixa eu Obrigada. só aproveitar a tua pergunta, e vocês vão ver isso um pouquinho mais adiante, mas eu vou aproveitar, já que você perguntou, o seguinte: a grande maioria do hormônio circulante é T4, e na periferia, então, quer dizer, é secretado o T4 da tireoide, e na periferia é que ele perde um iodo e se transforma em T3, que é o hormônio metabolicamente mais ativo, tá? Eu queria aproveitar, só encorajar todo mundo a participar, a perguntar, a comentar, tá? Porque isso aí torna a aula muito mais dinâmica, simpática e produtiva, eu acho, tá? Murilo levantou a mão? Foi sem querer? Professor, Pois não. não, ficou a minha chamada, se a senhora puder repetir, senão eu vejo depois. Quando a senhora fala sobre o porquê de não pedir o TSH quando pediu o T4, eu não entendi. A senhora pode repetir, por favor? Não, claro, não. Eu não falei de não pedir o TSH, gente. Isso eu falei foi um ato falho meu. Não pediu. Porque ficou aqui, aí eu não entendi direito. Não, não, então, perdão, eu falei errado, é T4 total. O TSH é o hormônio que você mais vai pedir na tua prática, tá? É o T4 total, o T4 total é porque, como ele sofre influência da proteína carreadora, tá? Então, quando você pede o T4 total, como, por exemplo, esse exemplo que eu dei do estrogênio, você vai ter um T4 total aumentado, e isso não significa que a pessoa tenha alteração no eixo hipotálamo, hipófise tiroidiano, ou que esteja em hipertiroidismo. Será que eu falei errado, gente? Eu não sei, professora, é porque picou aqui e eu tinha entendido isso, mas agora você falou de novo, então tá tudo bem. Tá? Tá ok? Muito obrigado, viu? Nada. Entendi agora, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso?
Não? Então, vou prosseguir, tá? Pode interromper a qualquer momento. Então, é importante vocês terem conhecimento que existem vários medicamentos que são usados na prática médica, né? Que interferem na síntese ou na secreção dos hormônios tiroidianos, né? Então, por exemplo, o lítio, ele age... Isso aqui é a enzima que capta o iodo, quer dizer, que faz a troca de iodo com sódio, tá? Que é o NIS. Então, o lítio, por exemplo, é um medicamento que é usado em psiquiatria e que pode bloquear a captação de iodo pela glândula tiroidiana, tá? Sulfonilureias a gente não costuma ver, ketoconazol você também não costuma ver, o lítio sim. E importante é o iodo, que também bloqueia a captação quando é dado em altas doses, o uso de corticóide, a heparina, que eu já falei anteriormente, né? E outras substâncias que agem mais a nível do TSH, quer dizer, a nível de sistema nervoso central, da hipófise, né? Como, por exemplo, a dopamina, o interferon, interleucina. Então, é importante, quando você for avaliar, claro, você vai questionar os sinais clínicos, mas também não esqueçam de questionar se o paciente está usando alguma droga e ver se essa droga interfere de alguma forma, seja na captação, seja na síntese ou na secreção dos hormônios tiroidianos, né? Então, como vocês veem aqui, e vocês vão ver agora, uma outra droga que é muito usado, que é a amiodarona, que é um antiarrítmico, né, que é muito usado, que, vejam bem, leva à disfunção tiroidiana em torno de 14% a 18% dos pacientes que usam amiodarona. Então, assim, é muito comum, na prática médica, nós encontrarmos pacientes que têm a disfunção tiroidiana por conta do uso de amiodarona. E a amiodarona, a amiodarona é um medicamento extremamente rico em iodo. Ai, meu Deus do céu, andou de novo sozinho. Ele é extremamente rico em iodo. Então, podem ocorrer duas situações. Pode ocorrer o hipotiroidismo ou pode ocorrer a tireotoxicose. O hipotiroidismo é um fenômeno que tem um nome lindíssimo, efeito Wolff-Chaikoff. Ele ocorre mais em regiões suficientes de iodo, tipo Rio de Janeiro, tá? Não falta iodo. Aliás, atualmente são muito poucas as situações de carência de iodo, porque o sal é iodado, né? Então, não costuma ocorrer mais como ocorria há 30, 40 anos atrás, né? Ou em pessoas com autoimunidade. Então, nessas situações, é mais comum a amiodarona levar ao hipotiroidismo. Então, seja porque, digamos assim, a tireoide já tem o iodo suficiente, então ela bloqueia a captação, né? Ou porque ela já tem alguma autoimunidade, tipo uns anticorpos antitiroidianos, e aí, com esse excesso de iodo, faz esse efeito, que é o efeito de Wolff-Chaikoff, e aí, então, não tem, leva o paciente ao hipotiroidismo, né? A outra condição, que é a condição de tireotoxicose, que também pode ser ocasionada pela amiodarona, ela já ocorre em situações mais deficientes, em áreas deficientes de iodo, né? Que, como eu disse, hoje em dia
é menos comum, mas antigamente a gente tinha, por exemplo, Goiás. Em certas regiões no Brasil, a gente tinha carência de iodo, né? E aí, então, levava ao quadro de tirotoxicose. Uma forma de entender isso é como se a tireoide tivesse extremamente ávida por iodo, né? E aí, quando você dá a amiodarona, que é muito rica no iodo, ele começa a produzir muito hormônio tiroidiano, e aí, então, leva a tirotoxicose. Então, o que é importante vocês gravarem? Quer dizer, além dessas outras drogas que eu falei anteriormente, que são menos comuns a darem alteração na síntese ou na secreção dos hormônios tiroidianos, a amiodarona, vocês vejam aqui, com muita frequência, leva a uma disfunção tiroidiana, podendo ser tanto hipo quanto hiper, né? E outra situação importante, quando a gente está falando, vejam bem, nós estamos falando em quê? Em avaliar, como você vai avaliar e interpretar a função tiroidiana de um determinado paciente, né? Atualmente, é muito comum os dermatologistas prescrevem, porque realmente tem um resultado muito bom para o tratamento de problemas de unha e de cabelo, vitaminas que contenham biotina. A biotina, ela não interfere nessa fisiologia que eu falei até agora, mas ela interfere no laboratório, no ensaio que é usado no ensaio laboratorial. Então, isso é uma outra situação em que você pode encontrar alteração dos hormônios tiroidianos sem que isso signifique que o paciente tenha qualquer problema. É simplesmente porque a biotina ela interfere no ensaio tiroidiano. Por isso que, quando você for pedir um exame de tireoide, porque você está suspeitando de qualquer coisa, sempre pedir para que suspenda o complexo vitamínico cerca de 5 dias, para que então faça o exame laboratorial. Tá? Todo mundo pode suspender vitamina, que isso daí não tem problema nenhum. Né? Então, professora, pois não. Qualquer complexo vitamínico ou a biotina em específico? Especificamente a biotina. Tá? Tá. Mas aí, quando a gente fala complexo vitamínico, a gente está falando daqueles polivitamínicos. Se estiver tomando vitamina D, por exemplo, né? D de não, dado. aí tudo bem. Eu estou pensando nesse polivitamínico também, que tem tipo de A a Z, como eles costumam falar. Esses daí tem B6, que é a biotina. Esses interferem. Sim. Entendi. Tá? Tá joia. Uhum. Ok? Tá. Bom, então, quais são as ações do hormônio tiroidiano? Né? Para que serve? Serve para tudo, gente, para tudo, é igual bombril, serve para tudo. Os hormônios tiroidianos aumentam a taxa de metabolismo basal, aumenta o metabolismo de carboidrato, proteína, gordura, aumenta a produção de calor, que é aquilo que eu falei para vocês, então, no frio, vai lá o hipotálamo. O hipotálamo, imagina, eu gosto às vezes de imaginar como se o hipotálamo tivesse um radiadorzinho que esquenta quando começa a esfriar, né? Porque ele vai estimular a produção estimular o TSH a liberar mais hormônio tiroidiano e, por isso, aumentar a produção de calor e o consumo de oxigênio. Então, vocês vejam que realmente o hormônio tiroidiano ele age em todo o organismo. Né? No sistema cardiovascular, ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito,
o volume sistólico, a contratilidade cardíaca, aumenta o efeito beta-adrenérgico, né, aumentando o número de receptores beta-adrenérgicos, estimula o crescimento ósseo e a maturação esquelética, estimula o tubo gastrointestinal, e isso daí depois a gente vai ver os sinais e sintomas que essa ação do hormônio tiroidiano leva. Então, como é que a gente vai ver o estímulo ao trato gastrointestinal? Quando você tem hipertiroidismo, você vai ter um aumento do número de defecações. Então, assim, tudo isso justifica o quadro de hiper ou de hipotiroidismo, né? É importante na produção de eritropoietina, o hormônio tiroidiano, crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso central, podendo levar, quando o hipotiroidismo acomete o recém-nascido, né, pode levar a uma lesão irreversível do sistema nervoso central. Então, assim, de uma forma, digamos assim, sucinta, né, esses são os mecanismos que a gente viu rapidamente naqueles outros slides. Então, quais são os efeitos? Então, por exemplo, no tecido adiposo, oh, meu Deus do céu. Então, vai ter um efeito catabólico no tecido adiposo. Então, por isso, a gente vê aquela coisa. Até os pacientes, em geral, quando você fala assim, o senhor está com um problema na tireoide, o que normalmente o paciente fala? Eu tenho aquele problema que emagrece ou aquele problema que engorda, né? Não é bem assim, mas, enfim, o fato é que o hormônio tiroidiano em excesso ele tem um efeito catabólico sobre o tecido adiposo. No osso, crescimento e desenvolvimento. Sistema nervoso central, a maturação, desenvolvimento do sistema nervoso central. Gastrointestinal, além do que eu falei, também aumenta a absorção de carboidratos. O de coração a gente já viu, então aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão sistólica, né? No fígado tem um efeito metabólico, aumentando a gluconeogênese, a glicogenólise, né? Aumenta a produção dos receptores de LDL, então a gente vai ver isso quando a gente... Como é que você vai encontrar o colesterol, né, nesses pacientes, e tem um efeito catabólico também sobre o músculo, né? Então, leva a proteólise, então pode levar aquela fraqueza muscular. Então, assim, quando a gente entende que as ações do hormônio tiroidiano, a gente começa a entender quais os sinais e sintomas que esses pacientes apresentam, né? Bom, então, como é que você vai avaliar a tireoide? Primeiro, sempre, sempre, sempre é anamnese, tá? Não é aquela coisa, pedir os exames, não, é anamnese, até porque eu acho que vocês já viram que não basta você pedir exame, né? Você tem que antes conversar com o paciente, até para você, quando receber o resultado, você poder interpretar corretamente, né? Depois você vai para o exame físico, e aí no exame físico tem a parte que você vai avaliar a própria glândula, então você vai palpar a tireoide, você vai palpar o pescoço, né? Vai ver se a glândula está aumentada, se tem algum nódulo, como é que é a superfície, a consistência, se está móvel, tudo isso. Vai avaliar, e no exame físico, os efeitos do hormônio tiroidiano. Então, o que você vai ver? Vai ver a frequência cardíaca, vai ver a pressão arterial, você vai
ver como é que está a pele, como é que está o cabelo, enfim, você vai avaliar os efeitos dos hormônios tiroidianos. Na criança, você vai ver como é que está o crescimento. Então, o exame físico completo vai te dar os efeitos do excesso ou falta dos hormônios tiroidianos. E aí você vai para os exames laboratoriais. Nos exames laboratoriais, quando você pede um TSH, T4 livre, você está avaliando o eixo, correto? Eixo, hipotálamo, hipófise e tireoide. Já quando você pede, por exemplo, um hemograma, você está avaliando as repercussões sistêmicas, né? E existe também os exames de imagem. Quando você pede uma cintilografia, você pode tanto estar avaliando a função, quanto estar avaliando a forma. Já na ultrassonografia, você avalia a função? Tem alguém aí? Acredito que não, professora. Função, eu acredito que não. Exatamente, você acredita certo. Não exatamente. Não avalia a função, só avalia a anatomia. Perfeito, tá? Então, se você tem uma ultrassonografia, sei lá, com um nódulo, ou uma ultrassonografia normal, ou, enfim, você não tem nenhuma informação da função. E outros exames que, às vezes, a gente precisa pedir de imagem, como, por exemplo, se você, no exame físico do paciente, você vê que essa pessoa tem uma tireoide mergulhante, você vai precisar pedir uma tomografia para ver até onde está indo essa tireoide, se está comprimindo alguma coisa. Então, outros exames, aí vai depender da indicação. Bom, esse slide ele pode estar parecendo confuso, mas eu vou esmiuçar um pouquinho ele com vocês, tá? FT é free, tá? É hormônio tiroidiano livre, tá? É o hormônio tiroidiano livre T4, T3 e TSH, que vocês já sabem, tá? Então, vejam aqui, quando você tem um TSH diminuído e um T4 livre aumentado, o que isso significa em termos de diagnóstico? Pode significar uma doença de Graves, sinônimo é bócio difuso tóxico, né? Que é a causa mais comum de hipertiroidismo, que é a doença de Graves. Mas pode também significar que, por exemplo, esse paciente tem um bócio nodular tóxico ou um adenoma tóxico. Então, um nó, que é o que antigamente era conhecido como doença de Plummer, né? Então, um bócio nodular tóxico. Ou se lembra que eu falei da mildarona, né? Você pode ter um quadro de tirotoxicose pela mildarona. Pode ter um quadro de uma tiroidite destrutiva. Então, por exemplo, a tiroidite viral, né? É uma causa que vai levar à destruição da glândula tiroidiana, e aí você tem liberação do hormônio na circulação, e se você tem uma quantidade muito grande, vocês imaginam aquele coloide todo sendo liberado na circulação, e o TSH vai estar suprimido. Se por qualquer motivo o paciente está tomando dose excessiva de levotiroxina, por qualquer motivo, né? Também você vai ter um TSH suprimido e um T4, T3 livre aumentado. E aquilo que eu estava falando relacionado ao aumento da HCG na gravidez,
né? Se lembram que o HCG tem uma ação semelhante ao TSH, então você também pode encontrar um TSH diminuído, um T4 e um T3 não aumentado, mas no limite superior, mas o T4 total vai estar mais ainda aumentado, porque é muito ligado à proteína carreadora, tá? Então, assim, eu só vou falar ainda mais uma situação para adiantar um pouco. Então, o oposto é o hipotiroidismo, né? E existe uma outra situação que nós vamos ver, que é o hipotiroidismo subclínico. O que é o hipotiroidismo subclínico? É quando você já tem o TSH aumentado, no entanto, o T4 livre e o T3 livre ainda estão dentro da normalidade. Essa situação se denomina hipotiroidismo subclínico. Existe também o hipertiroidismo subclínico, em que você tem um TSH diminuído, ainda com um T3 e um T4 livre normais, tá? Existem outras situações, como obesidade, grandes obesidades, o paciente muito obeso, tá? Pode ter um hipotiroidismo subclínico, não como causa, mas como consequência da grave obesidade. Má adesão, paciente com hipotiroidismo que não está tratando adequadamente com levo, né? Seja porque toma o comprimido e come junto, ou seja porque esquece de tomar. Então, são situações em que você vai ter o TSH aumentado e o T4 livre e o T3 normais, tá? Então, essas são as situações em que você pode encontrar dos exames que avaliam o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, né? Um outro exemplo que a gente vê pedir com muita frequência na prática são os anticorpos antitiroidianos. Então, o anti-TPO, o antitireoglobulina e o TRAB, que é o anticorpo estimulador thyroid... Opa, ai meu Deus do céu. Estimulador do receptor de TSH, tá? E aí, pessoal, eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo o seguinte. Vejam bem, na tiroidite de Hashimoto, que normalmente dá um quadro de hipotiroidismo, você pode ter o TRAB positivo, até em 10% a 20%, não é muito comum, mas pode ter, e você costuma ter os anticorpos, anti-TPO e antitireoglobulina aumentados. Já na doença de Graves, você também pode ter o anti-TPO e o antitireoglobulina, porque eles são muito inespecíficos, mas aí você vai ter o TRAB aumentado. Agora, o que é importante vocês saberem? Que na população em geral, independente de ter ou não doença tiroidiana, 8% a 27% da população tem anti-TPO positivo e 5% a 20% tem antitireoglobulina positiva. É claro que ninguém precisa decorar essa prevalência, mas precisa saber que, na presença de um anti-TPO e ou antitireoglobulina positiva, isso não é patognomônico de doença tiroidiana. Isso pode ser simplesmente um achado. Então, isso é importante vocês saberem, que vocês podem encontrar numa porcentagem bastante alta o anti-TPO e a antitireoglobulina aumentadas, sem que isso signifique uma doença. E quando você avalia a população de parentes com doença tiroidiana autoimune, aí a prevalência aumenta mais ainda, chegando a quase 50% nos familiares de
paciente com doença tiroidiana. DTA é doença tiroidiana autoimune, tá? Então, vai encontrar positivo aumentado em um grande número de parentes de paciente com doença tiroidiana autoimune. E também na gestante você pode encontrar, tá? Então, eu acho que assim, a informação mais importante que fica dos anticorpos são, em primeiro lugar, que o TRAB é bastante específico da doença de Graves, o anti-TPO e a antitiroglobulina, apesar de serem também bastante específicos da tiroidite Hashimoto, eles podem ser encontrados positivos na população em geral, ou seja, não necessariamente significa doença, ok? Bom, e aí nós entramos no exame de imagem, que normalmente é o que a maior indicação é aquela paciente que chega com a queixa, estou com um caroço no pescoço, né? Seja porque ela descobriu na hora, eu estou falando ela, porque a grande maioria é mulher. Claro que ocorre em homem também, mas é mais comum em mulher. Quando a mulher, sei lá, às vezes vai colocar um colar ou uma gola mais apertada, ou às vezes também um parente que observa que está com um caroço no pescoço. Aí os exames principais são os exames de imagem, né? Então, o paciente que chega com um nódulo tiroidiano, né, em primeiro lugar, a gente precisa saber que isso é uma coisa muito comum, principalmente na ultrassonografia. Na ultrassonografia de tireoide, você vai encontrar nódulo tiroidiano de 19% a 68% dos pacientes. Por que essa variedade aqui, quer dizer, essa não é variedade, essa faixa tão ampla de 19% a 68%? 19% você vai encontrar, quer dizer, vamos arredondar para 20%, tá? Na população mais jovem, em homem, onde é menos prevalente. Já se você pegar uma população de mulheres mais idosas, quase 70% vai ter algum nódulo tiroidiano, né? Então, a prevalência de nódulo tiroidiano é extremamente alta. Veja bem, aqui, por exemplo, em autópsia, chega a 50% dos nódulos de tiroide, presença de nódulo em autópsia, mesmo paciente que não tem nenhuma história pessoal ou familiar de doença tiroidiana, tá? Bom, então, vocês já viram que vocês vão encontrar um bocado de nódulo tiroidiano na vida de vocês, né? Na vida profissional de vocês. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai mandar operar todo mundo? O que você vai fazer? Então, como é que você vai abordar esses pacientes? O que você precisa ter em mente é que a preocupação do nódulo é apenas uma, se é câncer ou se não é câncer, né? Se o nódulo for um cisto ou se o nódulo for um adenoma, deixa quieto, você não vai precisar fazer nada, não precisa se preocupar, pode tranquilizar o paciente e não tem problema. A grande preocupação diante desses, sei lá, 30%, 40%, 70% dos pacientes que você encontra um nódulo tiroidiano é você afastar o câncer de tiroide. Dentre os cânceres de tiroide, o mais comum é o câncer diferenciado de tiroide, que é um câncer de baixa malignidade, felizmente, e os mais comuns são o papilífero e o folicular, sendo que o papilífero ainda é o mais comum. Então,
quer dizer, o câncer só ocorre em 7 a 15% dos nódulos, e desses, 90% são um câncer de baixa malignidade, né? Tá? Então, é o que eu espero já tenha deixado claro, que quando você vai avaliar um nódulo, o principal objetivo é descartar um câncer de tireoide. Tá? Esse é o principal objetivo. Tranquilizar o paciente, descartar a possibilidade de câncer, né? E como é que você vai fazer isso? Mais uma vez, anamnese, exame físico, teste de função tiroidiana, ultrassom. Opa, meu Deus do céu. Os meus slides estão com pressa. Eu não estou, mas os slides estão. Ultrassom, cintilografia e biópsia aspirativa por agulha fina ou testes moleculares, e nós vamos ver um por um, em maior detalhe, o que é importante na anamnese, no exame físico, tá? No ultrassom, etc, etc. Tá? Então, vamos lá. Na história, nódulo de crescimento rápido. Não está aqui, desculpa, mas, por exemplo, é o homem, história de irradiação do pescoço, né? Então, são dados de história relevantes na anamnese do paciente que você está investigando com nódulo tiroidiano. A presença de sintomas compressivos, e aí, no exame físico, a consistência, a mobilidade, então, se está aderido ou não aos planos, né? Se tem adenomegalia cervical e se tem paralisia de corda vocal. Então, são alguns fatores que você vai perguntar na anamnese desse paciente. E aí, então, você vai começar a investigação dele. Como é que você vai, então, investigar? Vejam que eu coloquei aqui em vermelho. Todo paciente precisa pedir um TSH. Por quê? Por que pedir um TSH num paciente com nódulo tiroidiano? Mesmo se o paciente não tem nenhum sinal clínico. Porque se o TSH estiver suprimido, significa que tem que aquele nódulo está produzindo hormônio tiroidiano, e aí, por conta disso, o TSH está suprimido. E aí, esse nódulo é um nódulo autônomo, independente, né? E aí a possibilidade de malignidade é praticamente zero. Então, aí você já, com um TSH, você já pode, se você encontra um TSH baixo, você já pode dizer para o teu paciente, pode dormir tranquilo, porque isso não é câncer de tireoide. O anti-TPO é opcional e a calcitonina, ela só é indicada em pacientes que têm uma história familiar de um tipo raro de câncer, que é o carcinoma medular de tireoide, ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Então, nessas situações, você pede a calcitonina, mas só aí, né, que é uma situação bastante rara. Algumas vezes você vai precisar lançar a mão da medicina nuclear, né? Para visualizar o nódulo. E aí, normalmente, o que é mais indicado é pedir essa imagem com tecnécio, porque dá uma imagem muito melhor do que com iodo radioativo. E aqui vocês veem alguns exemplos de cintilografia de tireoide. Então, vamos lá. Aqui você vê uma cintilografia normal, né? Aqui a glândula tiroidiana, a cintilografia normal. Essa B daqui, como é que vocês interpretariam? Para mim é que parece mais normal. Para você parece mais normal?
Meu Deus do céu, meus slides estão com pressa, que coisa mais chata. Parece normal, mas olha só, se eu disse para vocês que essa daqui é a normal, é a cintilografia normal, você não acha que essa daqui está um pouquinho mais preta, mais... Eu acho, eu não tinha ouvido, eu não tinha escutado a senhora falando que a A era normal. Realmente ela está mais captante, né? Exato, então ela está captando muito hormônio, muito iodo, muito hormônio não, ela está captando muito iodo, e aí então ela dá essa aparência aqui né, de mais preta ou colorida, atualmente pode ser colorida, enfim. E aí, quem quer interpretar essa cintilografia daqui? Ela está cheia de nódulos, né? Perfeito, muito bem. Está cheia de nódulos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É um cacho de uva, tá? Está cheia de nódulos, né? E essa daqui, essa cintilografia, será que vocês sabem interpretar essa cintilografia? O que você vê, o que alguém vê aqui nessa cintilografia? Quem quer interpretar essa? Eu acho que essa tem um nódulo só. Exatamente, ela tem um nódulo só. E o que chama a atenção nessa cintilografia? Além de ter um nódulo só, repare que o restante da glândula ele fica apagado, fica muito mais apagado, né? Por quê? Porque realmente esse nódulo ele é um nódulo autônomo que está produzindo o hormônio tiroidiano independente do TSH, ele não dá nem bola para o TSH, tá? Não quer saber do TSH, e aí o TSH, nessas circunstâncias, vai estar diminuído, tá? Ele tenta, né? Quer dizer, ele ou diminuído ou abolido, né? E aí o restante da glândula praticamente não capta, tá? Então, isso é um nódulo hiperfuncionante. Se chega esse paciente no ambulatório, no consultório, você pode dizer para ele, ó, meu amigo, dorme feliz porque você não tem câncer de tireoide, isso daqui não é câncer, tá? Um nódulo hiperfuncionante. E essa situação daqui é uma situação, alguém quer me interpretar essa cintilografia? A letra E? Não está tendo captação, né? Exatamente, tá? Não está tendo captação, no caso, podem ser várias coisas, pode ser, sei lá, tiroidectomia, ou pode ser uma tiroidite aguda. Se lembra que eu falei a possibilidade de tiroidite viral, existe tiroidite autoimune, tiroidite pós-parto, existem várias tiroidites, que vocês vão ver na aula da semana que vem. E quando você tem uma destruição da glândula tiroidiana, ela não capta iodo. Então, essa é uma tiroidite, onde não há captação. Ok? Tá? Bom, então, a investigação do nódulo de tireoide, você vai ter história e exame físico, que vocês já viram, exames laboratoriais, que você já viu a importância do TSH, e a ultrassonografia da tireoide, né? Aí vocês já viram que se o TSH estiver baixo, significa você vai encaminhar para uma cintilografia, que é um nódulo hipercaptante, não é necessário fazer punção, esse paciente não tem câncer de tireoide, que eu lembro a vocês, mais uma vez, é o principal objetivo quando você na investigação de um nódulo tiroidiano. Agora, quando o nódulo é hipocaptante ou normocaptante, se por acaso você fez uma cintilografia, que não é obrigatória, quando você faz o TSH está normal ou alto, você vai considerar o tamanho do nódulo, as características na ultrassonografia, que é o que a gente vai ver agora,
E aí, então, vai considerar se você vai encaminhar esse paciente para punção aspirativa com agulha fina ou PAF. Ou seja, eu vou repetir aqui, TSH normal ou alto, se o nódulo tiver alguma característica na anamnese, digamos, sei lá, sofreu irradiação do pescoço, somado às características da ultrassonografia, é que vai fazer você pensar em prosseguir na tua investigação e encaminhar esse paciente para fazer uma PAF, tá? Bom, quando você pede a ultrassonografia, nós achamos que é importante vocês saberem olhar a ultrassonografia, tá? Por isso eu vou agora perder um pouco de tempo mostrando algumas imagens de ultrassonografia para vocês começarem a treinar o olhar. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, já vai, Murilo, muitas vezes a gente recebe um laudo dizendo assim, como eu já recebi, tá? A ultrassonografia evidenciou um bócio nodular. Não me falou nada, tá? Que tinha bócio nodular, eu sabia porque eu tinha palpado a paciente, tá? Então, é importante vocês começarem a treinar o olhar. Fala, Murilo. Ô, professora, eu fiquei com um pouquinho de dúvida quanto à indicação da cintilografia. Eu entendi que se tiver baixo, eu tenho a indicação da cintilografia e eu vou ver como é que está. Se tiver normal, pode passar para... Peraí, Murilo, se o que tiver baixo, Murilo? Se o TSH tiver baixo, não é isso? Exatamente. Basicamente, a cintilografia, hoje em dia, é um exame pouco pedido, até por isso que, quer dizer, basicamente, você só vai pedir no caso de um TSH diminuído ou suprimido, né? Aí sim você vai pedir. Tá? Mas então o primeiro exame a ser pedido, no caso, vai ser o ultrassom. Perfeito. Vai ser a ultrassom. Que eu não tinha entendido muito bem isso, mas agora o exame primeiro para pedir é ultrassom e depois pensa em... Não, o primeiro é o TSH. Sim, aí vê o nível e se tiver baixo, a indicação é de cintilografia primeiro. Exatamente. Se tiver normal ou alto, ultrassonografia. Ok? Ultrassom, tá joia. Obrigado, professor. Nada. Então, vamos lá. Então, agora eu vou mostrar algumas imagens de de ultrassonografia para treinar um pouco o olhar de vocês, tá? Então, aqui vocês têm 4 imagens bem características de malignidade, tá? Então, aqui você tem um nódulo que é um nódulo hipoecóico, tá? Então, se você compara com o restante da glândula, ele tem uma ecogenicidade semelhante, isso aqui é músculo, tá? Onde tem essa estrelinha. Então, tem uma ecogenicidade semelhante ao músculo, então ele é um nódulo hipoecóico, tá? E ele tem uma forma mais alongada, digamos assim, tá? Quer dizer, não é redondinho, né? Então, esse é um sinal de malignidade, a hipoecogenicidade e a forma dele. Aqui você vê outro sinal bastante característico, são as microcalcificações, tá? Nesse nódulo também, você vê que aqui você não consegue ver os limites, né? Aqui você... Assim, eu esqueci de falar também, esse daqui também é um nódulo bastante hipoecóico, tá certo? Também hipoecóico. Aqui, então, outro hipoecóico, né? Também com margens muito pouco definidas. E aqui, gente, as margens assim completamente irregulares,
né? Isso, então, são os sinais, digamos assim, mais sugestivos, mais característicos de malignidade. Tá? São esses, mas nós vamos ver outros. E aí, agora, eu vou começar. Eu falei de alta malignidade, agora eu vou falar de baixa malignidade. Tá? Então, aqueles que são anecóicos, tá? Esse aqui é cisto, gente. Cisto é benigno, não há o que se preocupar. Então, ele é anecóico, não é hipoecóico. Tá? Um outro nódulo que é muito característico de benignidade é o espongiforme, que é esse nódulo aqui, ele também é um nódulo com características de benignidade. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é o seguinte: vocês conhecem o BIRADS, né, que é de mama, que é breast, e em tireoide a gente usa o TIRADS, que é o de tireoide. Nesse caso específico, eu peguei essas imagens do TIRADS europeu, tá? Que não é o mais usado, mas como ele estava com melhores imagens do que o americano, por isso que eu peguei, quer dizer, para ilustrar a aula, eu peguei do europeu. Tá? Então, do europeu TIRADS 2, aqui o TIRADS 3, em que você já tem um nódulo hiperecóico, com uma forma, um nódulo hipoecóico, ou melhor, desculpa, hiperecóico, está vendo? Hiperecóico, e aí ele já é um risco de malignidade, que a gente chama de TIRADS 3, é um risco também bastante baixo. Tá? Aqui um nódulo misto, né? Para mim, olha só, para mim lembra bastante aquele espongiforme, tá? Mas ele é mais um nódulo misto, que também que tem áreas sólidas e tem áreas císticas, mas aqui você vê uma área mais sólida. Aqui já é um TIRADS 4, que é um risco intermediário. Então, o nódulo ele tem aquela forma ovalada, né? E você vê as margens aqui, ó, as margens já não tão nítidas. Então, esse daqui já é um TIRADS 4, que o risco de malignidade já começa a subir. E aqui você tem um TIRADS 5, e aí eu acho que depois que vocês viram aqueles, fica fácil de identificar que isso daqui, gente, não tem cara boa, não. Tá certo? Ó, você é bem hipercóico, aqui tem umas microcalcificações, você não vê borda, tá? Esse daqui está gritando para você, me tira daqui, tá? Então, esse é um TIRADS 5, que o risco de malignidade é bastante alto. Tá? Aqui um outro TIRADS 5, olha só, também hipoecóico, com microcalcificações. Aqui você não vê o bordo, tá vendo? Tá? Então, eu acho que quando vocês começam a olhar algumas imagens, começa a ficar mais... vocês têm mais ferramenta para analisar ultrassom que não seja apenas ler o laudo. Tá? Então, olha aqui, ó, margem completamente irregular, hipoecóico, né? Aqui um outro, me parece que tem microcalcificação aqui. Né? Bom, esse daqui, que é o Atlas da American, da ATA, né? American Thyroid Association, que é o TIRADS americano, né? E por isso que eu não peguei as imagens, mas aqui você
pode ver aqui, ó, que tem as microcalcificações, é a mesma coisa, tá? Aqui o cístico, que é benigno, aqui, então, você começa a subir o risco, né? Suspeita baixa, está aqui, é um nódulo hiperecóico, com a margem ainda regular. Aqui você vê um isoecóico, aqui você vê, o que é isso aqui? Um hipoecóico, quer dizer, aqui é um nódulo misto, que você tem cisto, tem área cística aqui dentro, tá? E aí o risco de malignidade vai aumentando de acordo com esses sinais que eu falei, né? Então, são as margens, a presença de microcalcificação, a ecogenicidade, e o tamanho do nódulo também é importante, né? O tamanho é fundamental. Eu trouxe aqui um laudo de uma ultrassonografia para vocês verem como interpretar, ou como analisar, ou como encaminhar, né? Então, o médico escreveu: notei em terço médio superior 2 cistos coloides, medindo 3 por 3,3 em terço inferior do lobo direito. Então, cisto coloide, você vai dormir tranquilo, diz para o teu paciente que não precisa se preocupar. Ele observou também um nódulo misto com halo, quer dizer, bonitinha, tá circundado, quer dizer, tem continuidade, bonitinho, está ali circunscrito, sem microcalcificações, medindo 11 por 8, com sem vascularização ao Doppler. A classificação de vascularização é chamas 1 é sem vascularização, então aqui também você não vai se preocupar. Mas no lobo esquerdo, ele tinha um nódulo misto, ocupando praticamente todo o lobo, com halo, sem microcalcificação, áreas de degeneração císticas centrais, já era grande, 45 milímetros, era bem grande, e tinha vascularização tanto central quanto periférica, e predomínio, com predomínio da circulação periférica, perdão. Tá? Então, o que a gente... aqueles primeiros eram benignos, os outros eram de suspeita muito baixa, e o outro era suspeita baixa, era classificado com suspeita baixa, tanto pelo ATA quanto pelo europeu. Então, né? E aí, o que vai te guiar, se você vai encaminhar esse paciente para punção, é exatamente o tamanho do nódulo. Então, repare aqui, esse daqui era suspeita baixa, 5 a 10% daqui. Se ele tinha mais que 1,5 centímetro, você vai indicar a PAF, tá? Então, depois que você vê a imagem, você classifica se o risco é benigno, se é baixa, muito baixa, intermediário ou alto, dependendo do tamanho do nódulo, é que vai ser indicada a punção aspirativa com agulha fina, tá? Aqui é o guideline europeu, que também é bastante semelhante. Eu só trouxe, eu quis trazer mais de um guideline, óbvio que não é para ninguém decorar, nem precisa, sabe, é para vocês entenderem. Quando eu falei no início da aula, antes de eu começar a falar de tireoide, eu falei para vocês que é importante vocês saberem buscar, quer dizer, e estudar uma fonte segura, né? Então, tanto faz você usar a europeia como você usar a americana, o importante é você se guiar por algum grupo que
realmente tem estudo científico baseado em milhares de casos, e não do doutor fulano, seja eu, seja a Cíntia, seja a Nardo, o doutor, a Vivian acha que deve funcionar. Não, eu não acho nada, tá? Porque mesmo com anos de experiência, eu continuo me guiando ou pela americana ou pela europeia. Aqui, então, é a americana. Essa daqui é do Colégio Americano de Radiologistas, tá? Eu vou me guiar por uma dessas sociedades médicas. Só um minutinho. Beber água, que minha garganta está começando a falhar. Tá? Então, aqui você tem o TIRADS do Colégio Americano de Radiologia. Tem pequenas diferenças, principalmente em relação à indicação pelo tamanho do nódulo, né? Mas se você seguir qualquer um deles, europeu, americano ou do Colégio de Radiologia, você vai estar bem. Então, só para mostrar um pouquinho as diferenças, né? Então, por exemplo, isso aqui é a Associação Americana de Endocrinologistas Clínicas, Associação Europeia de Tireoide. Então, indica punção com mais de 10 milímetros de alto risco, com mais de 20 milímetros risco intermediário. Olha só como é diferente. Da ATA, que é a American Thyroid Association, já indica com mais de 5 milímetros, meio centímetro. ESMO, eu não sei qual é essa entidade. Então, reparem, o Colégio Americano de Radiologia, já moderadamente suspeito, 1,5 centímetros. Então, existem diferenças, tá? E aí você vai escolher um lá. Eu prefiro ser mais rigoroso, já puncionar a partir de 1 centímetro, ou não, porque eu também, na minha experiência, os cânceres de tireoide não são de alta malignidade, então a gente pode deixar para funcionar só quem tiver, sei lá, 1,5. Enfim, são nuances, mas são nuances, tá? Que variam, tá? E só para finalizar esse tema das várias abordagens, né? Aqui foi um estudo que foi feito com 1.143 nódulos, com mais de 1 centímetro de diâmetro, em que eles analisaram esses nódulos de acordo com cada uma daquelas classificações que eu mostrei, europeia, americana, Colégio de Radiologia, endocrinologista clínico, tá? E, de acordo com esse grupo, particularmente, ele achou que os guidelines da ATA, tá? American Thyroid Association, eram os que davam melhor resultado, né? Então, só para mostrar para vocês como, mesmo entre experts, você não vai dizer que, por exemplo, sei lá, o Colégio Americano de Radiologia não é expert, tá? As pequenas nuances podem fazer alguma diferença, mas nunca se seguir de acordo com um doutor fulano de tal, ok? Muito bem. Aí você chegou à conclusão que o teu paciente, vamos pegar o exemplo daquele que eu trouxe o laudo da ultrassonografia, então tinha um nódulo que era muito grande, 4 centímetros, né? E aí eu resolvi biopsiar. Então, eu encaminho a paciente para punção aspirativa com agulha fina. E aí, como é que é feita essa punção aspirativa com agulha fina? Então, aqui você tem um desenho esquemático, ele tem que ser sempre guiado por ultrassom, tá? Mesmo aquele de 4 centímetros, né? Apesar de ser grande. Por quê? Porque realmente você vai estar seguro de que a punção foi feita na área de maior suspeição,
né? Que não vai funcionar o líquido, não vai funcionar um cisto, a área líquida, você vai querer que funcione a área sólida, que é a área que você tem uma suspeita de que possa haver malignidade. Correto? Muito bem. Aí você fez o PAF, indicou o PAF, e aí vem o resultado da patologia. O resultado da patologia é dado com a classificação de Bethesda, né? Quando vem um Bethesda 1, você tem que mandar repuncionar, porque foi insatisfatório, digamos, puncionar o cisto em vez de puncionar a área sólida, e aí realmente não ajudou em nada no diagnóstico, e aí você vai ter que realmente encaminhar para nova punção. Bethesda 2 é benigno, Bethesda 3 ou 4 são os que ficaram em cima do muro, né? E aí você vai ter que juntar com os dados de história, do exame físico, e aí, às vezes, você espera, às vezes você encaminha para a cirurgia, aí realmente, hoje em dia, nós já temos testes moleculares que são usados nesses casos intermediários de Bethesda 3 e 4, só que, infelizmente, esses testes moleculares eles são muito caros, não estão disponíveis no SUS, nem plano de saúde não cobre, e então poucas pessoas têm acesso aos testes moleculares, e o Bethesda 5 ou 6 você encaminha para cirurgia, tá? Esses dois daqui você fica... realmente vai ser uma conduta individual, né? Então... Ô, professora, Pois não, pode falar. então é impossível você ter um Bethesda 1, então. Então, você tem um Bethesda 1, tipo, não serve para nada, né? Tá errado o exame. Ele sempre vai ter um valor acima de 1. Sim, sim. Se você encontra o Bethesda 1, significa que a punção foi feita Errado. no vazio, exatamente. Tá. Exatamente, tá? Perfeito. Mas isso aí, vai parecer uma pergunta besta, mas isso aí é só no caso de quem tem o nódulo, né? Se você faz esse teste num paciente que, sei lá, ele vai dar um Bethesda 1, mas você não vai conseguir descartar a malignidade dele, mesmo tá errado, mesmo que seja benigno. Olha só, você só vai indicar, vamos tentar lembrar, deixa eu voltar aqui um pouco, que talvez não tenha ficado claro isso, deixa eu voltar aqui vários slides para trás, só para... Veja bem, você vai indicar a PAF, você só vai indicar, você passou por uma série de passos, tá? Você pediu TSH veio normal, aí você pediu a ultrassonografia, aí a ultrassonografia, digamos, deixa eu voltar aqui mais, aqui. Digamos que a ultrassonografia deu que é um nódulo cístico. Eu peguei aqui a classificação do Colégio de Radiologia, tá? E aí você, então, vai analisar essa ultrassonografia, a composição, a ecogenicidade, a forma, as margens, e se tem ou não microcalcificação. E aí, de acordo com isso, você vai somar, vai ver o jeitão, vai olhar a cara do nódulo, tá? Pela cara do nódulo, ele é pouco suspeito, moderadamente suspeito, altamente suspeito. Qual é o tamanho dele? Aí, de acordo com o tamanho, então, vai puncionar ou não. Então, quando você recebe o Bethesda, é porque você já seguiu essa estrada, você já está em outro ponto. Está entendendo? Ou será que ficou confuso? Sim, não, eu aqui não fiz a pergunta direito para a senhora. Eu queria então, perguntar. Eu queria usar o PAF para descartar
tipo, para saber se é benigno. Mas como a senhora já me mostrou ali, eu tinha esquecido desse scorezinho que tem que fazer. Agora eu entendi a minha pergunta aqui no caso. Tá? Entendi. Muito Veja obrigado. bem. Eu tinha esquecido do score lá atrás. Não, tudo bem, tudo bem. Tá? Foi bom porque aí outras pessoas talvez já tenham também se perdido no meio do caminho, né? Essas aulas são muito longas, então realmente é normal, comum, sei lá, a pessoa dar uma voada de vez em quando. Isso daí é absolutamente normal, tá? Então é bom que a gente reviu. E se outra pessoa também, outro colega seu também voou nessa hora, aproveitou a onda, tá? Então, aí você recebeu o Bethesda, fez a punção, recebeu o laudo laboratorial, aí aquele, Bethesda 1. Se você indicou o PAF, é porque você tinha alguma suspeita, tá certo? Senão, você não vai mandar puncionar uma pessoa que não tem suspeita nenhuma, ok? Então, tem suspeita, fez o PAF, veio o Bethesda 1, provavelmente vai ter que repetir o PAF, tá? Provavelmente não tem outra saída, tá? Bethesda 2, aí normalmente você só acompanha, né? Tá aqui, você acompanha. Bethesda 3 e 4, que é o que eu falei, que são aqueles que ficam em cima do muro, aí você ou acompanha com ultrassonografia, né? Eu, por exemplo, agora estou com uma paciente que está com um nódulo que eu encaminhei para punção, veio Bethesda 3, e aí eu posso, quais são as minhas possibilidades para essa paciente? Ou eu acompanho ela com ultrassom, tá? Ou eu peço teste molecular, que, como eu falei, é caro, não está disponível, ou eu encaminho para cirurgia. Tá? Eu tenho essas 3 possibilidades para essa paciente. A mesma coisa no Bethesda 4. Já o Bethesda 5 ou 6, que são de malignidade, esse você vai para a cirurgia. Esse você não perde mais tempo, você encaminha para a cirurgia. Ok? Alguma dúvida aqui? Tudo certinho, professora. Deu para entender bem. Que bom. Esse que é o objetivo. Então, os testes moleculares, que são aqueles que eu falei que, infelizmente, não são amplamente disponíveis, né? Eles têm um custo elevado, disponibilidade restrita, mas pode ser decisivo na hora de você encaminhar um paciente para cirurgia ou não, né? Se essa minha paciente, que eu falei para vocês, que veio o resultado Bethesda 3, se ela tivesse condição financeira de fazer o teste molecular, ela já podia ficar tranquila ou não, ou já não precisava, assim, eu conversei com ela, expliquei, e ela preferiu esperar 6 meses, e aí daqui a 6 meses vamos ver como é que está esse nódulo dela, né? Mas ela não pode passar muito tempo, assim, sem acompanhamento, tá? Então, a grande vantagem do teste molecular é que pode definir se esse paciente vai precisar ser encaminhado, tem um câncer de tireoide ou se não tem, simples assim, tá? Então, basicamente, a primeira aula era isso, né? Então, aqui está as leituras que são recomendadas. Então, é a 6ª edição do Vilar, que tem na biblioteca, e o Patrícia Salles, que é o essencial em endocrinologia, esses capítulos, tá? E aí vocês devem ler para entenderem melhor e para sedimentar tudo o que eu falei, né? Então, agora eu vou dar um intervalo e a gente volta às 10 horas, pode ser? Pode ser, professora. Então tá, então eu vou parar aqui, tá? A gravação.